Olá, seja bem-vinda! Estamos aqui no podcast Impulsionadonas. Eu sou a Ana Macari e hoje eu tenho a honra de entrevistar a Graziela Mezzari Suzin, psicóloga. Se apresente, Grazi, para as pessoas. Oi, obrigada, Ana, pelo convite. Que bom estar aqui com vocês conversando um pouquinho, né? Então, sou psicóloga, sou mãe, sou mulher. Dentro dessas todas possibilidades ali, a gente vai atuando conforme vai se encaixando as necessidades, né, Ana? Ai, As sim. mil faces que a gente tem para desempenhar, para viver durante todas essas aventuras que a gente tem durante a vida, né? Enfim, Jornada. a nossa jornada de A uma jornada vida. precisa sempre de... se a gente levasse mais a sério a psicologia, como eu acredito que tem que ser, como a Grazi com certeza também, todas as fases precisam de auxílio, né? Certo. A terapia vai fazer você se encontrar de um jeito que é só vivendo pra ter certeza de como que funciona. Eu adoro a psicologia, gente. Eu tô aqui hoje, se vocês pudessem mandar dúvidas, né? Pena que a gente não tá fazendo ao vivo, mas eu vou deixar também uma oportunidade, como eu deixei no vídeo do tutor, eu falei, me mandem e-mails, porque depois a gente pode voltar a conversar com a Grazi, Certo. né? Se vier alguma dúvida muito legal, eu ligo pra ela e falo, Grazi, o pessoal quer um vídeo novo. E a gente faz, por que não, né? Então, assim, eu amo psicologia. Eu já escrevi um livro falando um pouco voltado assim para questões psicológicas, nunca querendo invadir o lado da psicologia, mas eu fiz até uma pós em psicanálise para poder estar ali falando, sabe? Porque eu adoro isso. E eu vejo que na revista Moda A é um assunto que é muito as pessoas procuram esses assuntos. Então, em todos esses anos, 10 anos de revista Moda A, muitas das matérias que as pessoas vêm comentar comigo depois são relacionadas à psicologia ou saúde mental. Que bom. E eu vejo que quando a gente procura o conhecimento, a gente desperta, né? E Quando a gente olha para dentro, a gente tem um olhar diferenciado das nossas necessidades e a gente para de trazer para o outro o compromisso de atender a nossa expectativa, né? ai, que dor. É assim. Essa área é complexa, É. mas faz muito bem a gente se olhar para dentro, né? Eu tenho brigado muito, também passo aí por um momento meio de transição de carreira, assim, onde eu tô trazendo mais esses conteúdos, a importância de você se conhecer, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, porque nós nos transformamos o tempo todo, né? Isso mesmo. É isso aí. E quando a gente tem a consciência de que algo pode vir a partir do autoconhecimento, é mais fácil também a gente criar metas e saber o percurso, né, Ana? Porque o que eu vejo às vezes as pessoas nesse processo de se redefinir na carreira, a gente vem numa crença na cultura de que a gente precisa escolher uma profissão e ser aquilo pro resto da vida, né? E quando a gente faz uma repaginada, quando a gente se vê em outro lugar ou se redescobre durante a vida, primeiro de tudo a gente tem que lidar com a culpa de ter mudado de plano, né? Porque só de admitir que de repente eu posso ser outra O coisa, pensamento que vem é de eu falha. falhei, né? Ou por que a pessoa tá mudando, né? Ah, não tá dando certo, vem os julgamentos, mas quando eu olho para mim e eu descubro que eu posso me dar essa oportunidade, a próxima etapa é como ser isso, né? Então eu olho para mim e eu digo, tá, então agora eu quero me redefinir e então o que eu faço para conseguir isso? Nossa, isso é um processo, acho. É um processo. E Ana, eu gosto muito dessa ideia assim, ó, do autoconhecer, porque quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente quer, o que a gente não quer, a gente consegue dar limites, a gente consegue se comunicar. E aí a gente eu trabalho muito com relacionamentos, né? Então a minha paixão é relacionamento. Então, na terapia de casal, o nosso primeiro objetivo é ter uma conexão segura, tanto na terapia, que eu gosto de chamar isso, quem faz terapia comigo sabe que nós trabalhamos feito um time, que cada um tem uma posição. Ai, eu achei muito legal isso. E a gente tem que trabalhar junto, né? Cada um sabe qual que é o seu papel, mas primeiro de tudo, eu tenho que saber qual é o meu papel, eu tenho que saber o que eu preciso, Até onde eu aceito coisas. Isso, e aí quando é que nós vamos trocar? Né? A bola tá com quem agora, né? Sim. Então, eu sei de qual é o papel, a posição que eu ocupo, e aí depois eu aprendo a me comunicar, mostrando quais são as minhas jogadas, quais são as minhas estratégias de enfrentamento das situações de crise, e aí eu coloco para o outro para que ele também saiba como ele pode interagir comigo.
E ver se vai jogar comigo ou não, né? Porque Nossa, parece. Ai, vamos aí, vamos começar a namorar. Hã? Fala assim, que bom, né, filha? Parte boa. Que bom. Nunca, gente, o relacionamento é a fase mais difícil É. da vida das pessoas. E a gente começa ali na adolescência. Ai, tá, né? Não é bem assim. Não, Ana, e o mais gostoso, eu acho que quando a gente fala sobre relacionamento, a gente tem uma segunda oportunidade de corrigir algumas dores, né? Algumas feridas que a gente teve durante o nosso desenvolvimento infantil. Então, eu sempre digo A criança que interior. a criança interior. Nada. Eu até brinco também, eu gosto muito de trabalhar com analogias, Eu adoro. porque isso também simboliza muito o aprendizado, enfim, memoriza, né? E aí eu vejo muito a ideia de quando a gente está num relacionamento, né? Começamos um primeiro relacionamento lá na adolescência ou lá na vida adulta, enfim. A gente tende a colocar no outro a expectativa daquilo que nos falta, daquilo que nós precisamos nos preencher. Com certeza. E aí eu brinco muito que a gente, nos relacionamentos, paga boleto de contas que não fizeram com a gente, que a gente não fez, né? Então, quantas vezes verdade. eu projeto no meu relacionamento uma expectativa Botou a família da lá minha pra fora. família. E aí, quando a gente tem a consciência que a gente tá fazendo isso, a gente consegue frear e dar o peso, né? Da Claro. responsabilidade que cabe. Nossa, gente, como é fantástico! Como é que pode ter gente que não faz terapia ou julga isso como uma bobagem ou coisa parecida, né? Eu fico de cara. Mas é por isso que a terapia não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Né? Eu não concordo que todo mundo, que a terapia vai ajudar todo mundo, que a terapia é boa. Porque a gente tem determinados níveis evolutivos e conscienciais, né? E aí, se a pessoa não tem essa consciência do que ela tá buscando no processo, não adianta vir. Você acredita que eu tenho um trabalho novo? Parte da minha transição, assim, é que eu criei esse trabalho que eu chamo de marqueterapia. E dentro do marqueterapia é para você fazer a terapia da sua marca. Então, assim, qual que é a ideia? Quem que eu sou? O que que eu tô fazendo aqui? Para que que eu sirvo? O que que eu posso mudar? O que que eu posso ajudar, contribuir para o mundo? Ter esses questionamentos e depois construir a marca. As pessoas vão muito ao contrário. Ou, tipo, eu acabo pegando o caso de remodelação de marca, né? Ou reposicionamento. Mas quem já vai começar a marca tá lá atrás, né? Provavelmente tá começando e não tem grana ou coisa parecida, já vai direto pra marca. E aí fica aquelas marcas, assim, que chega numa idade, assim, 35 mais, eu posso dizer mais ou menos, assim, a pessoa já não tá mais encontrando propósito em nada na vida. Então, eu criei esse processo do marqueterapia justamente para isso. Vamos nos reposicionar. Então, vamos entender quem que é você. Vamos conversar com a tua criança interior. Mas, tipo assim, é só questionamentos que eu vou fazendo para a pessoa ir se reencontrando. De repente, ela vai ver que nem é na profissão dela que é o lugar dela mais, né? Então, eu cheguei à conclusão. Não é para todo mundo. Não é para Não adianta eu tentar vender para alguém que tá exatamente nesse momento precisando, se ela não tiver com a consciência de que ela tá precisando. Isso mesmo. Se não sai do lugar. Não, e é um trabalho que você vai fazer sozinha, né? E Ninguém joga sozinha. E eu não tenho como mudar você com o que eu vejo de fora. E muita gente faz isso na construção de marcas, né? Ela chega e fala assim: o que você acha? Que nome me dá um nome. Me diz o que eu posso fazer. Vamos para que lado? Que cor? Tipo, desde a parte estética e aparência da marca e tudo mais, mas até a parte da imagem e essa construção de valores, a pessoa não sabe. Enfeita, mas não vem de dentro, sabe? Exato. E aí não sustenta depois. Então, assim, É por isso que se perde. Se perde. Porque aí o propósito não estava alinhado com as expectativas, né? Então, o que eu quero... E assim, né? Eu também acho que nada dura para sempre. Eu acho que a gente está em mudança o tempo todo. Justamente. Então, redefinindo, se redescobrindo. Redescobrindo é uma palavra boa. Né? Porque a gente tá aí, né? Vai saber quantas e quantas... na jornada a gente tem picos, né? Então, a gente pode estar num pico mais pra cima ou até mesmo mais pra baixo e tá tudo bem, porque é normal. Você para de se cobrar também, né? Muitas coisas. Eu tava aqui pensando antes que a questão de talentos, né? Talentos naturais. Eu não sei se você trabalha com essa vertente de psicologia dos talentos. Boa, isso é muito legal também, né? Você vê que você já veio preparado de fábrica para certas coisas. Não quer dizer que isso encaixe em todas as profissões, né? Então, não quer dizer que você não vá ter que melhorar essa habilidade com o tempo, mas você, quando é adolescente, não se prepara para isso. Você se prepara para o mercado, para uma profissão que paga bem. Você só tem essa visão. E você não olha para o teu talento, fala, meu, o que eu faço bem é botar a mão nas coisas. Aí eu escolhi algo que eu penso.
eu não ponho a mão. Exato. Você não vai ser feliz nunca, né? Então, assim, talvez você possa, então, dentro da tua vertente, você escolher uma área que você comece a pôr o teu talento, tuas habilidades mais ali, né? Na prática. E, de repente, vai dar certo. Né? Eu tenho acompanhado um pouco isso. Bem legal. Tem uma teoria que chama Big Five, que é a teoria dos 5 grandes fatores. E ela fala isso. A capacidade da abertura, de introversão. Talvez seja quase que essa mesma linguagem, só que daí escrito por várias versões, né? Várias pessoas. E aí justamente um alinhamento das minhas características de personalidade ou mesmo de caráter, né? E Que me eu coloque fiz essa. É. Eu acho que eu tenho, que agora você falando, eu comecei a me lembrar que o meu tem a significância. Eu acho que, não sei se é a primeira ou se é a individualização a primeira. Mas eu tenho esse negócio de ter que fazer sozinha e de ter um significado por trás, senão eu não faço. Eu acho que tem, né? Tem a Eu já fiz esse motivação, teste. E isso, por exemplo, os irmãos Disney, né? Eles têm uma característica, um tem mais conscienciosidade, que quer dizer capacidade de planejamento, e o outro a criatividade e abertura. Eu tenho a criatividade também. Então, um cria, outro executa, Claro. né? E se Então, dois essa sócios se encontram assim, dá certo. relacionamento, É, exatamente. né? Então, Por isso os opostos se atraem, exato. a teoria do oposto. Por quê? Porque quando eu vejo que a diferença encaixa e não separa, as relações elas duram por muito mais tempo. Sim, porque um complementa o outro. Não quer dizer que os iguais não deem certo, tá? Porque isso é mito também. Eu também acho. As pessoas podem ser diferentes, podem ser iguais, enfim. A gente só tem que saber o que a gente tá fazendo ali, né? Qual que é o nosso papel e se a gente tá vivendo a escolha certa, né? E aí, então, se a gente perceber que as nossas potencialidades, elas podem ser somadas à potencialidade do outro, mas a gente olha para o melhor de cada um, as relações ou o negócio, o que tiver envolvido ali vai funcionar, né? Amizade. Eu vejo assim, às vezes você tá numa sociedade que um aparece muito, né? E as pessoas aí de fora vêm e falam assim, por exemplo, ah, meu Deus, mas a outra tá ali fazendo como é que confete, um pedestal pra que ela aparecer. Só que aquela não quer aparecer e tá tudo bem pra ela. Isso aí. E ela tá ok, tá em paz e tá feliz, mas assim, é o que ela queria, né? Agora, quando há o conflito realmente, que é uma disputa de lugares, aí eu acho que a sociedade acaba não dando certo. Eu jogando aqui na sociedade, mas isso é no casamento. Qualquer lugar. Que você atua mais nessas áreas de relacionamentos afetivos ou você também vai para você? É relacionamento, né? De um modo geral. Eu atuo para casais, né? Minha especialização especificamente é terapia focada nas emoções para casais, terapia de esquemas para casais, focado nesse relacionamento. Mas são relações, né? São relações. Existem estilos de comunicação, né? Tem pessoas que são mais abertas, outras mais silenciosas, e o que está em evidência naquele momento é a forma como cada um pede a sua necessidade. Se isso for, por exemplo, dentro de uma empresa, o modo como eu organizo as minhas necessidades e eu me comunico é da mesma forma. Eu preciso saber pedir, primeiro preciso saber o que eu quero e depois saber me comunicar fazendo, né, de uma forma mais assertiva, que é o grande desafio que a gente tem, né? Processo. O medo de às vezes ser julgado, o medo de se sentir envergonhado ou de ser demitido, o medo de ser abandonado, porque uma vez que eu peço aquilo que eu estou precisando, por exemplo, eu queria tanto que você chegasse mais cedo para a gente fazer tal coisa, né? Se eu falo dessa forma, eu estou mostrando porque deixa eu refazer. Queria tanto que você chegasse mais cedo para a gente sair para jantar, porque quando você chega cedo, eu me sinto priorizada e me sinto tão feliz e me motiva, inclusive, a estar mais animada para a gente fazer alguma coisa, né? Do que dizer assim, de novo essa hora, olha, porque teu trabalho é mais importante do que eu. Daí entra a questão de comunicação não violenta também. Com certeza. Eu também tenho trazido muito para minha área agora essa questão da comunicação não violenta, que é tudo a forma como você fala, né? Muitas vezes. É o momento certo, a hora certa, a entonação certa, né? É um planejamento para se comunicar. Nós não temos isso, assim, nós temos uma origem muito do animal, né? E o animal a gente muito interpreta o que faz, nanana. Mas essa questão do racional traz pra gente a capacidade de perceber e analisar o outro. Mas algumas pessoas, elas não conseguem fazer uma leitura no outro, porque elas estão mais voltadas para elas, né? E não é por egoísmo, é pelo
caráter, é pelo traço de personalidade, é pelo metabolismo, O né? subjetivo, né? Eu penso isso, que a gente traz muita coisa que não é nossa, né? De casa, depois na escola, você vai trazendo e aquilo ali forma você. Se você não se questionar se isso dali tá certo, ou se aquilo ali realmente te serve, você fica na cadeia, na jaula, preso, até que você fala, gente, mas isso aqui nunca funcionou pra mim. Por que que eu tô repetindo, né? Funciona isso? Porque a gente tá o tempo inteiro dentro de um relacionamento, é uma jaula, no mercado é outra jaula, né? Dentro de como você se olha no espelho e se enxerga, uma outra jaula, Bem isso. né? Eu até falei, acho que disso no meu livro, sobre essa questão de você estar se olhando no espelho e talvez o que você tá vendo não é só o que você tá vendo. Tá cheio de julgamentos sobre tudo que você trouxe, né? E aí, trazendo pro lado de relacionamentos de casais e tudo mais, que é a área que a Grazi mais traz aqui dentro da clínica, embora, né, como ela já explicou antes, vai englobar tudo, mas, né, a área de relacionamentos afetivos, principalmente, não tem como você fugir do autoconhecimento. Você tem que se conhecer, saber os teus limites, saber o que você gosta. E, gente, no sexo, a pessoa não sabe o que ela gosta, ela não sabe como que ela vai sentir prazer e como que ela vai esperar que a outra pessoa resolva o problema dela. Olha quanto essa dicotomia não... Adivinha o que eu tô sentindo, adivinha o que eu quero, adivinha o que eu preciso, né? Essa necessidade de que o outro tenha esse compromisso de acertar. E ainda, se o outro não acerta, ele é punido daí, né? Porque como que não percebeu? Exato. Né? Mas será que a gente comunicou? Não. Então a gente não tem esse aprendizado durante a nossa vida também de manifestar as nossas necessidades, né? Bem... Às vezes a gente chora, a gente emburra, a gente birra, teima, né? Mas a gente não se comunica assertivamente. Eu tenho falado e tanto tenho mostrado, trouxe isso no livro, nas redes sociais, o quanto a comunicação cura. Eu voltei eu fui indo pro lado do marketing, eu sou formada em comunicação social, mas eu fui pro lado do marketing, fui pro lado da publicidade, eu tava nesse sentido, depois do marketing digital veio, você pensa, vou também. Mas, gente, o quanto que ainda a comunicação ainda não tá estruturada. A comunicação é falha hoje. Então, daí eu acabei casando um pouco com esse lado do comportamento humano, estou me preparando mais para isso também. Agora estou estudando neurociências do comportamento. É uma área que eu vejo assim, no futuro, as pessoas não vão saber mais conversar. E elas já não sabem, né? Olha as redes sociais hoje, como é que acontece. Você vai lá e coloca uma opinião e a pessoa não consegue, por exemplo, olhar e falar assim, interessante saber que a Ana pensa isso. Tá bom só isso, né? Eu não estou aqui provocando ela ou pisando no calcanhar dela. Eu só falei o que eu penso. E eu tô na minha rede social. Sim. Só que a pessoa tem a tendência ainda de vir lá e vem cá, né? Vai lá e critica e fala um monte como se ela estivesse extremamente ofendida. Somos opostos, somos oponentes, estamos ali duelando, cada um atrás da sua tela, cuspindo pra fora um monte de baboseira, porque é o que eu vejo nas redes sociais, né? Tirando recessões, né? Óbvio que tem exceções, a gente aprende muito com a internet. Mas a gente vai ter que se preparar, porque as crianças já estão entrando nesse lugar que elas já estão entrando sem nunca ter vivido um relacionamento forte, com uma troca, uma conversa, até mesmo nesse momento onde vocês não concordam, né? Estamos aqui conversando e não concordamos, mas como que eu vou refletir? Como que eu vou colocar isso na minha fala? Que eu respeito ela falar o que ela pensa, embora eu não concorde. E aí, como que a gente aprendeu isso, mas jovem? Hoje a gente tá na internet, sabe lidar melhor. E a criança, e o adolescente que não sabe? Então, Que tá no escudo da tela ali, falando um monte de babão. Então, assim, foi nesse lugar que eu me preocupei, assim, trazendo, e talvez até esse momento de transição, porque eu sou mãe de adolescentes hoje. Então, eu questionei muito isso. E Ana, uma coisa que eu vejo da comunicação é que desde quando a gente era criança, quando os pais vinham para uma conversa mais difícil, né? Eles não tinham consciência de chegar, pegar na mão e orientar. Então, o aconselhamento vinha muito numa base punitiva, né? Você errou nisso, naquilo. E aí, quando a gente se volta para aquele nosso lugar da nossa criança e a gente vê os nossos pais vindo para, sei lá, corrigir, mudar o nosso comportamento, ou mesmo castigar, punir, né? Enfim, a gente já tinha uma defesa no nosso pensamento. Porque foi o fulano, porque foi não sei quem, porque foi um acidente, né? Por quê? Porque a gente sempre teve muito medo da consequência. E já vinha se desculpando. E hoje eu acho que uma das causas da nossa dificuldade de comunicar
é que a gente já está pensando numa resposta para dar para o outro. A gente não está ouvindo o que o outro está dizendo dentro das necessidades do outro. A gente já está, nosso cérebro ele tá. Então lembra que eu falei do animal que era a primeira leitura. E aí do que aparentava, do que a gente via, né? E aí depois a gente começou a dar interpretações. A psicanálise vem muito da interpretação. A terapia cognitiva comportamental e as mais de terceira onda, elas vêm com a ideia de tentar entender o que o paciente está tentando trazer com aquela informação. Então, e nos relacionamentos, do modo geral, o que você está tentando me dizer com esse comportamento? Qual que é a função desse comportamento? Né? Então, a comunicação melhora quando eu consigo olhar para o outro e tentar dizer assim, não é interpretar, é dizer, é tentar, e também não é tentar, é dizer, né? Eu não entendo por que você faz isso, o que esse teu comportamento está dizendo para mim? Né? O que é por trás dele tem de sentido? Então, tu chega tarde porque tu não te importa comigo, mas eu não quero ficar dentro da minha fantasia. Eu quero que tu me diga o que Isso é isso maduro, né, significa. Grazi? É essa consciência, né? É, maturidade. Eu tenho visto que é o que mais falta hoje. E não só com relação a, como é que eu vou te dizer assim, ali no digital, né, que é o que eu mais hoje estou vendo como um desafio, mas é até com relação a tua a transcendência, assim, do teu ser espiritual, sei lá. Eu tenho falado da espiritualidade junto no meu livro, mas você tem que ter maturidade, pensar assim que você é o responsável pelas coisas. Pode ser que você não seja responsável por tudo, mas quando você puxa e fala, não, eu sou a responsável. Então eu vou tentar organizar, você traz para perto o problema. E você traz para perto é mais fácil de resolver. Agora, quando você fala, a culpa é da Grazi, a culpa é tua, a culpa é de não sei quem, você só joga para longe de você. E você não. Isso é falta de maturidade. Então, quando eu vejo alguma pessoa assim, muito na defesa, luta e fuga ali, né? Não sei se é. Mas a pessoa não consegue conversar, porque tudo ela tá ou se desculpando ou fugindo. Falta o quê? Maturidade. Senta aqui, vamos conversar, né? Eu vejo você. Eu estou vendo isso, eu não estou julgando isso. Só estou vendo. Eu quero que você conte para mim por que isso está acontecendo. Às vezes a pessoa não sabe responder. Mas também a gente nem está preparado para uma pergunta tão sincera, porque por trás já vem um pensamento lá, um esquema de desconfiança dizendo assim, tá, mas ela só tá tentando ser boazinha, porque no final depois ela me dá uma laçada. Ou então vem o julgamento assim, quem que você pensa que você é para falar assim comigo? Então, as pessoas, eu acredito muito na transformação, acredito eu que, também. porque senão também não estaria todo dia aqui lutando. No fundo eu também. Só que eu também acredito que as pessoas precisam querer, porque é um trabalho. E outra, Ana, além de querer, tem que ter muita coragem, porque uma vez que a gente se descobre, que a gente olha o que a gente quer, o que a gente precisa e a gente consegue definir os limites do que aceita e o que não aceita, a gente vai selecionar. Vai selecionar. Então a gente vai ter menos amigos, a gente pode se afastar de alguns familiares, pode se afastar do trabalho e às vezes até a redefinição de carreira ou de foco, porque a gente também entende que às vezes dinheiro é só dinheiro, né? Não tem mais mas não tem a exigência de ter amor, paixão e trabalho. A gente pode ter amor e paixão aqui e ganhar dinheiro aqui. Então eu ganho dinheiro aqui e eu realizo o meu sonho aqui, mas eu faço bem feito. Não se associa mais o amor, porque eu tenho a ideia de que é associado àquela frase, né? Faça o que você gosta e nunca precisará trabalhar, alguma coisa assim, essa frase diz, né? Você lembra? Se você eu entendo que é mais ou menos isso, que se você gosta, você faz até de graça. Alguma coisa nessa linha. Para mim é uma frase enclausuradora, porque ela coloca a gente num lugar em que, primeiro, que a gente tem que amar tudo que a gente faz e a gente só faz o que ama, né? Então, a gente não vai fazer coisa que a gente não gosta e só vai fazer aquilo que a gente gostar, ou seja, fica muito seletivo. E a gente tem que fazer coisas porque precisa ser feito também. E não entra num lugar assim, como o que eu falei antes da internet, né? Você tá vendo a vida de todo mundo, então as pessoas estão dizendo o que é bom, o que é maravilhoso, o que serve, o que não serve. Então eu tô ouvindo eu tô ficando corroído de tudo isso que eu fico assistindo, né? Então eu fico assim meio que condicionada a achar que aquilo é o que eu devo, o que faz bem, o que é bom e o que eu gosto. Então esse gostar tá muito condicionado ao que você tá recebendo dos outros, porque às vezes se você tem esse autoconhecimento e você já sabe, eu tenho habilidade em falar com as pessoas, por exemplo.
exemplo. Eu gosto de falar. Então, se eu estou num emprego que eu ganho milhares de reais e estou falando, ok? E se eu estiver ganhando, às vezes, pouco, mas eu estou falando também e estou resolvendo, também pode me servir, Aham. né? Então, assim, eu posso, sim, estar feliz e coerente com o que eu espero da vida em algo que não me preencha financeiramente, como posso saber levar isso para algo que me retorne financeiramente, né? Isso. E as duas coisas são ok, Fundamentais. né? Você tem que saber o que te preenche. Então, esse caminho, Grazi, de construir, né? Meu, como é difícil, gente. Olha que eu tô lendo e tenho tempo para isso, né? Eu me dedico bastante, busco o tempo inteiro, tá buscando. E eu ainda acho que nunca encontro a resposta, né? É sempre difícil. Mas é o que as pessoas que buscam o conhecimento entendem, que quanto mais elas sabem, menos elas sabem, né? Isso mesmo. Porque se você for conversar com uma pessoa dona da razão, ela tem 2 teorias e ela julga aquela teoria até morrer. Porque uma pessoa que tem a sabedoria dentro dela, ela não compra guerra com ninguém. E ela tá sempre em busca de mais, né? E É isso não que vale a pena. eu me vejo. E não vale a pena, às vezes, você entrar em discussão com alguém porque uma pessoa que ela tem sabedoria, ela não vai provar que ela tá certa. Ela não precisa. Ela não precisa convencer outras pessoas. Ela não vai ter embate com uma pessoa, a não ser que tenha orgulho. Daí é diferente. Meu Deus do Aí é céu. orgulho cega, né? Vocês estão vendo o quanto é importante fazer terapia? O quanto é importante colocar, trazer de dentro, né? Por isso que eu falo da comunicação, traga lá do âmago do teu ser. Te dói, se te causa algum desconforto, ou até mesmo as alegrias que aquela coisa. Coloca num pedestal, vamos conversar, vou pôr uma estante, assim. Traz tudo, o que é bom, o que é ruim, o que mais ou menos, né? Eu vejo muitas pessoas, assim, com relação à família, principalmente, quando vai falar da mãe ou do pai, começa a dar engasga. Não consegue falar. Olha quanta dor tá ali reprimida. E você acha que não vai afetar as outras áreas da tua vida, Isso. né? E daí do relacionamento a mesma coisa, às vezes se separou, nunca mais quer falar no assunto, odeia o ex, ou então fica tentando fazer de tudo para prejudicar o ex. Eu também vejo casos, né? Daí entra a alienação paternal e tudo mais. Aí cria aquelas crianças cheias de probleminhas. Não dó. Ai, Grazi. Porque vai impactar em alguém, né? E normalmente, então, o problema não é a separação. O problema é como nós separamos. É o adulto ou a criança. Você é o adulto ou você é a criança na hora de separar. Se você for a criança, vai fazer birra, você vai querer prejudicar o outro para se vingar, você vai querer mostrar que você tá bem. Se você for madura, você vai dizer obrigada pelo tempo que nós ficamos juntos, continuamos amigos, temos uma família para tocar, mas cada um da sua casa. E se precisar de mim, me ligue. Né? Tipo, Beijo, me ligue, né? parece fácil, né, gente? Mas não sei se é bem fácil assim. Mas é isso, essa conversa. Poderíamos ficar aqui quantas horas? Nossa, vai longe, né? Mas a gente não tem muito tempo, então por hoje é só, pessoal. Mas eu prometo que vou fazer pergunta, vou fingir umas perguntas lá, falar que vocês que mandaram. Por favor, fazer a Grazi vir de novo para nós gravar mais um pouquinho. Vamos lá. Grazi, adorei. Obrigada, tá? E a Grazi e a doutora Dira agora são capas da nova edição da revista, então eu estou muito orgulhosa disso. São os 10 anos da Moda A, 10 anos da Matreline, né? Uma história, né, Ana? É isso aí. E espero que vocês sigam a Grazi. Como que é o teu Instagram? Se Graziella Suzin. Arroba, né? MC Graziella Suzin com S, Graziella. Isso. E me sigam também no Tudo Comunica Você. E vocês vão continuar recebendo muitos conteúdos aqui na revista Moda A, no canal do YouTube, que é o Tudo Comunica Você também. E é isso, gente. Fiquem por aí e mandem notícias para nós. Nosso e-mail da revista Moda é @revistamoda.com.br. Podem mandar dúvidas lá para mim. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.